Ana Paula, me faz um favor. Dá um alô pra minha mãe lá, pra lembrar ela. Oi, padre, sua bênção, boa noite. Boa noite, Laona, Deus abençoe, tudo bem? Tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Pai, tem que ligar o microfone pra falar. Ele tá lá no outro quarto. Tá falando com o senhor, mas tá sem o microfone ligado. Oi, padre, sua bênção. Deus abençoe, tudo bem, Douglas? Bem, padre, graças a Deus. Tudo bem. Yelitza, buenas noches. ¿Puede darme una señal ahí que está escuchando el audio? ¿Que el audio está saliendo bien? ¿Puede me confirmar? Eu tô ouvindo normal. No, aquí en el Facebook. Agora sim. Oi, padre, sua bênção. Sou Quiser- eu, Zeca. quiser- Oi, Ana. Deus abençoe. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. São 9 horas no Brasil. Aqui são as 7 da noite ainda, né? Quero pedir aos que estão em Facebook para que possam me confirmar se o áudio está saindo bem, assim para a gente poder começar. Os que também nos acompanham pelo Google Meet, bem-vindos, né, a essa segunda formação sobre o nosso tema geral que estamos dando para esse mês de setembro. Deus atua em nós e por meio de nós, por nós, né? Vamos começar esta formação pedindo ao Espírito Santo, cada um que está na sua casa, com o seu telefone, agora ponha-se em um momento de oração, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza nesse momento, a mim e também a todos aqueles que vão ter a oportunidade de estar escutando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, alma de minha alma, eu vos adoro. Iluminai-me, guiai-me, fortificai-me, consolai-me. Dizei-me o que devo fazer. Dai-me vossas ordens. Prometo que me submeterei a tudo aquilo que desejastes de mim, e aceitarei tudo o que vós permitis que me aconteça. Não me fazei-me submeter, somente conhecer a vossa vontade. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a todos, né, novamente, por estar presentes.
Vamos estar transmitindo pelo Google Meet, pelo Facebook. No Facebook vai ficar essa gravação, né, lá no meu perfil. Então aqueles depois que querem voltar a ver a formação podem estar visualizando lá no meu perfil do Facebook. Sim? Temos uma diferença de horários, né? Como aqui é 7 da noite, aí é 9. Então também tem essa característica. Eu queria que vocês também soubessem. Eu tinha que fazer pelos horários, não queria fazer tão tarde, mas teve que fazer por causa tinha um horário de missa aqui, não poderia estar deixando a missa, né? Então, bom, eu pediria aos que estão no Google Meet que desligassem os microfones, por favor, sim, porque para não interferir no áudio, sim, que os seus microfones estejam desligados. Também aproveitar para falar sobre as minhas redes sociais, né? O Facebook, Instagram, sempre está Jonatas Fernandes de Souza, Jonatas F. Souza, para que possam também estar seguindo, ver meus trabalhos que eu faço aqui na Colômbia, nas missões aqui na selva amazônica colombiana, sim? Então, para que possam acompanhar. E a intenção nossa também aqui, que a gente está organizando essas formações, é de começar também a trabalhar no YouTube. Mas no YouTube eu não tenho nenhum seguidor. Então, eu queria que pudessem procurar, né, no YouTube depois, aqueles, né, que têm a oportunidade. Está lá Jonatas F. Souza, é o meu perfil no YouTube, para que possam seguir. E quando tenhamos já uma quantidade suficiente de seguidores, vamos começar a fazer um trabalho no YouTube, sim, um pouco mais intenso, sim. E também no meu Instagram, a intenção também é fazer algumas publicações, também assim como live, mas precisamos também de seguidores. Eu tenho poucos seguidores, então temos que necessidade de seguidores para poder fazer um trabalho mais intenso, sim? Bom, aqueles que podem depois compartilhar o vídeo, né, aqueles que têm interesse para outra pessoa, um amigo, um irmão, um pai, mãe, sim, filhos, para que possam estar publicando nos grupos, seria muito interessante também para poder aproveitar, né, essa oportunidade de estar falando de temas tão importantes. Bom, fazendo uma pequena memória daquilo que a gente falou semana passada, a gente falou sobre que Deus nos criou com algumas características muito interessantes, né, que são os sentidos externos, que é o contato com o mundo exterior, o mundo real, né, que a gente tem, né? Temos os sentidos internos, inferiores, que a gente compartilha com os animais, né, que eles são os responsáveis por, de alguma maneira, construir as ideias que temos, né? Uma ideia de cadeira, né? A gente tem porque os nossos sentidos externos abstraíram essa imagem, essa ideia, esses conceitos, e a nossa memória, a nossa imaginação trabalhou ali e guardou tudo isso, né? Essa ideia que a gente tem na cabeça porque a gente abstraiu do nosso mundo real. E temos a inteligência e a vontade, que não são nossos sentidos internos superiores, que são aqueles que verdadeiramente nos fazem elevar-nos a um sentido mais espiritual, né? Que a gente pode buscar em Deus, né, o sentido verdadeiro da nossa existência humana. Bom, como eu tinha falado na live passada, a gente vai falar agora sobre o pecado e as suas consequências, né? Mas antes mesmo de falar do pecado original, do pecado em si, vamos falar daquilo que Deus presenteou ao homem no jardim do Éden, né? Deus presenteou o homem com uns dons chamados dons preternaturais. É muito importante ter isso muito claro. Sim. Esses dons preternaturais que Deus nos deu, eles são como esse meio pelo qual Deus nos fazia viver felizes aqui na Terra. Sim?
viver felizes. Então, Deus nos criou, a nossa humanidade, mas Ele nos deu isso a mais, né, para poder viver felizes aqui na Terra, sem precisar preocupar-nos, não, com exatamente nada. Era para viver felizes. Então, eram 4 dons. A impassibilidade, quer dizer, a gente não sentia dor. O Adão, né, em si não sentia dor. A imortalidade, quer dizer, Adão e Eva não era para morrer. Tinha um dom muito interessante chamado integridade, quer dizer, não pecavam. A sua inteligência e a sua vontade estavam bem ordenados. E Deus também nos criou com um quarto dom chamado ciência infusa. Quer dizer que nós tínhamos já uma inteligência perfeita. Sim, Deus, tanto que Adão, que deu o nome aos animais, às plantas, ele já tinha essa inteligência. Então, esses dons preternaturais, impassibilidade, não tinha dor, imortalidade, não morriam, integridade, não pecavam, e ciência infusa, quer dizer, inteligência infusa, tudo isso era um meio pelo qual Deus nos deu para poder viver felizes. E tinha uma coisa mais que especial, que era a amizade com Deus, a graça de Deus. E isso nos fazia verdadeiramente estar em uma situação como tão bonita. Poderíamos nós viver de uma maneira assim, para nós hoje, impensável. Impensável pensar tudo aquilo que era o jardim do Éden. Um verdadeiro paraíso, em todos os sentidos possíveis, porque quando falo em paraíso, as pessoas comuns pensam, um lugar bonito, um lugar cheio de vida, um lugar em harmonia, né? Mas muito mais que exatamente uma harmonia do homem com as coisas criadas, que isso era importante, era uma harmonia com Deus e com Ele mesmo. Entenda uma coisa. A harmonia perfeita é aquela que a gente tem com Deus e com nós mesmos. Porque às vezes o mundo criado, né, o mundo mundano, né, o inimigo de Deus, às vezes nos quer colocar que a gente tem que ter muita harmonia com as coisas criadas e esquece de ter principalmente harmonia com Deus e com nós mesmos. Então, aí vem a situação, o pecado. Adão e Eva foram tentados pela serpente e infelizmente caíram. O pecado original, antes de tudo, foi um pecado de soberbia. Quer dizer, de querer ser como Deus. De pensar que poderia viver sem Deus. De pensar que poderia verdadeiramente entender que eles poderiam existir sem Deus. E aí está o erro da humanidade. Até hoje, todos os nossos pecados, de alguma maneira, está a soberbia. Está o orgulho de pensar que pode ser como deuses, de pensar que não necessita de Deus, exatamente, da pessoa de Deus para existir ou para seguir sua vida. Então, aqui é muito necessário entender o quão devastador é o pecado na nossa vida. Mas, estamos falando ainda de lá atrás. Nossos primeiros pais, pecando, se afastaram do plano original de Deus. Qual é o plano original de Deus? Que o homem vivesse feliz. Que ele vivesse feliz. Com os dons preternaturais, no jardim do Éden, sem se preocupar. Santos, felizes. E as consequências foram terríveis. As consequências do pecado original foram terríveis. Perdimos os dons preternaturais. Todos os dons preternaturais. Inclusive a graça de Deus, que é a amizade de Deus, a gente perdeu. Vou falar ainda de cada situação. A nossa natureza humana, os sentidos externos, o sentido interno, a inteligência, a vontade, foram corrompidos, desordenados, ao ponto que o homem já não tem
controle se não é pela graça de Deus. Mas é isso, a gente vai falar sobre a graça de Deus mais adiante. A gente quer falar agora sobre o quão foi devastador o pecado na nossa vida. Então vamos tentar entender desde da nossa aula passada, nossa formação passada, o que tem a ver o pecado com nossos sentidos externos, nossos sentidos internos e a nossa inteligência e vontade. Bom, o pecado veio e desordenou tudo. Então nós ficamos com a natureza corrompida. Adão e Eva perdeu a impassibilidade, quer dizer, eles começaram a sentir dor. Né? Por isso que Deus disse para Eva, né? Sentirás dor no parto. A imortalidade, né? Do pó, vieste do pó, vou voltar. Desculpa o espanhol, mas é porque é difícil não falar espanhol. A integridade, perderam. A partir daquele momento já eles não tinham dado domínio já da sua vontade e da sua inteligência como eles tinham claramente antes. A ciência infusa que eles tinham, Adão e Eva preservaram essa inteligência, mas seus filhos já não. A partir da descendência de Adão, todos já nasciam zerado a mente. Tinham que começar a aprender do zero. E a graça de Deus, que é o pior de tudo, sim, foram expulsos do paraíso, expulsos da presença de Deus. Então vem as consequências. Os nossos sentidos externos, a vista, o ouvido, olfato, língua, tato, tudo isso também sofre consequências. Por quê? Porque existe dentro de nós uma coisa chamada inteligência e vontade. A nossa inteligência e a nossa vontade foram corrompidos pelo pecado original. Ao ponto em que temos que entender alguma coisa também aqui de lógica. A nossa vontade só busca o bem. Ela busca sempre um bem. Mesmo que seja um bem aparente, mas ela busca. Ela procura. Sempre vai procurar um bem aparente. Ou um bem, mas mesmo que seja aparente. Por exemplo, se a inteligência propõe para a vontade que matar uma pessoa é bom, por exemplo, um assassino, um ladrão, ele vai matar porque é bom para ele, porque ele pode roubar. Então a vontade vai fazer, porque a vontade nunca busca o mal. A vontade nunca vai fazer o mal, porque ela não foi feita para fazer o mal, ela foi feita para fazer o bem. Mas infelizmente, por causa da nossa inteligência corrompida, ela começa a procurar o mal. Por exemplo, Caim. Caim, ele viu na situação que ele se viu desprezado pela situação. Por quê? Porque a oferta que ele fez a Deus não foi aceita. Então ele procurou uma maneira de quê? De se sentir feliz. Porque ele sentiu que ciúme do irmão, inveja. Então o que ele fez? Ele matou o seu irmão porque ele se sentiu feliz em matar o seu irmão. Mesmo sabendo que era uma coisa super errada, mas a sua vontade, como ela não tem mais, não tem, né? Um certo sentido de buscar a Deus, de buscar o correto. Mesmo, né? Que seja aquilo tão nítido, a mente propôs para Caim que ele deveria matar o seu irmão e ele matou o seu irmão. Assim nós também, a nossa inteligência começa a ser corrompida pelo aquilo que os efeitos do pecado. Né? Por exemplo, quando nós vamos falar com alguma pessoa e de repente essa conversa com essa pessoa nos propõe uma pergunta que vai contra nós temos a tentação de quê? De mentir. Por quê? Porque queremos sair da situação bem, queremos ser felizes, não queremos
Nós não buscamos a tristeza. O homem não foi feito para buscar a tristeza, foi feito para buscar a felicidade. Mas, como nós fomos corrompidos pelo pecado, a nossa inteligência já não sabe exatamente o que está tão certo. Então, nós acabamos buscando aquilo que agrada o momento, não o que é correto. Por isso que Jesus fala, a verdade vos libertará. Por quê? Libertará a gente de tantas coisas que nos prende no egoísmo, que sempre vai ser o egoísmo. Então, o pecado destruiu essa integridade que tínhamos dentro de nós e nos levou para quê? Para buscar aquilo que é mais fácil e prazeroso, principalmente para os nossos sentidos internos inferiores, que são, que lembra? Memória, imaginação, sentido comum e a cogitatio, que seria, né, o que falávamos na aula passada. Agora, o que é o sentido comum e a cogitatio não são tão afetados pelo pecado original, porque eles têm... Sim, mas não tão. Agora, a nossa imaginação e a nossa memória foram devastadas, podemos dizer assim. Devastadas. Essa é a palavra, devastadas. Então, a nossa memória, de tanto absorver coisas externas, começa a encher de coisas negativas. E logo a nossa imaginação, que como diz Santa Teresa de Ávila, era a louca da casa, ela que faz o circo pegar fogo, ela nos ajuda bastante a fazer o mal. Então, o pecado, ele, de alguma maneira, foi destruindo esses sentidos, a retidão dos sentidos internos. Logo também fez com que os nossos sentidos externos buscassem coisas mais prazerosas. Por exemplo, como eu estava falando na aula passada, na formação passada, a nossa vista é o sentido externo mais espiritual, porque a gente não precisa ter contato físico nenhum para poder ativá-lo. A gente pode ver uma coisa a quilômetros. Não, muito diferente do tato, que a gente precisa tocar, a gente precisa triscar. Igual o paladar, a gente tem que comer alguma coisa para poder sentir o gosto. Mas a vista, por ela ser a mais espiritual, é onde que mais caímos. Infelizmente, a vista é o sentido externo que a gente mais peca. Por quê? Porque por ser tão espiritual, nós também temos essa dificuldade de segurar nossos sentidos internos que foram corrompidos. Aqui quero falar sobre a concupiscência. O homem foi criado com a concupiscência. Ele foi criado com concupiscência. Por quê? A concupiscência, de alguma maneira, é sentir, podemos dizer assim, prazer nas coisas da vida. Por exemplo, a concupiscência da carne. Se a gente comesse e não sentisse prazer em comer, seria complicado, né? Então, a concupiscência da carne ordenado é que é poder comer, por exemplo, e sentir prazer em comer, sentir satisfeito. Tá com sede, toma uma água e se sente, isso é a concupiscência da carne ordenadamente. Sim, bem ordenado. Concupiscência dos olhos. De alguma maneira, poder contemplar a beleza de Deus. Né? A gente pode ver coisas e ver que tem coisas bonitas no mundo, foi criados. E a soberba da vida, de alguma maneira, é ter dentro de nós essa retidão para saber que tem coisas que eu tenho que fazer por mim mesmo, tomando coragem, buscando fortalecer a mim mesmo. Então, de alguma maneira, essas três concupiscências estavam ordenadas. Antes do pecado original. Mas com o pecado original, tudo ficou
bagunçado, a concupiscência da carne, nós começamos a buscar já o tudo que é prazeroso. Aquilo que é prazeroso no sentido mais pecaminoso possível, né? Não é somente no sentido de sentir um gosto, né, de uma comida gostosa, mas também é buscar, procurar o máximo possível deleitar-se com comida, até o ponto que, como faziam os romanos, né, nos banquetes, né, da Roma antiga, faziam banquetes de dias, 2, 3 dias, então para continuar comendo sem parar, ia fora, vomitavam, desculpa a palavra, mas ia fora, vomitava e voltava para comer de novo, seguia comendo. A gula, né? Ou os pecados mais baixos, como o da luxúria, ou da vista, né? A concupiscência dos olhos, que não é somente o sentido de contemplar as coisas belas e poder buscar tê-las como algo belo para nós, mas começou também o sentido de quê? De procurar o máximo possível ter essas coisas como nossas e dominá-las ao ponto que elas têm que ser do jeito que eu quero. E logo também a soberba da vida, que nós queremos ser acima de tudo. Então, as nossas concupiscências foram totalmente desordenadas. E por causa disso, nós temos uma dificuldade muito grande de poder permanecer na graça de Deus. Mas aqui eu quero fazer uma aclaração muito grande. Existem as tentações, não? As tentações, elas se dividem em 3 modalidades. Existe a tentação do diabo, existe a tentação do mundo e existe a tentação que vem de nós mesmos. Sim? Temos 3 tipos de tentações. A tentação do diabo, que vamos dizer é a mais baixinha de todas. É a mais fraca. Por quê? Porque o demônio, ele somente dá um som, vai só que fica lá gritando no nosso ouvido, né? De longe. É tipo um cachorro amarrado. Ele fica só gritando. Logo, o mundo, com as suas modas, né? Ele, de alguma maneira, ele fica ao nosso redor, procurando, de alguma maneira, interferir na nossa vida. Mas existe, de alguma maneira, a nossa concupiscência, as nossas tentações que vêm de nós mesmos, que infelizmente nos faz quê? Nos faz procurar aquilo que é prazeroso. E aí é onde que mora o perigo. Por quê? Porque nós caímos mais pecados que vêm das nossas próprias tentações para a nossa própria concupiscência do que exatamente a tentação do diabo. A gente quer colocar tudo na culpa do diabo. Às vezes, né? Ah, foi o diabo que me tentou. Mas não, fui eu mesmo que pequei. Fui eu que caí porque eu estou desorientado. Infelizmente, a minha humanidade está desorientada. Eu tenho que ter consciência clara disso. Então, eu queria falar tudo isso para que nós possamos entender. A gente é um caco. Infelizmente, a gente tem uma natureza que infelizmente não colabora. Sim, a natureza humana não colabora. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer muito. E o que a gente mais precisa fazer, antes de tudo, é orientar tudo isso aqui que a gente estava falando aqui hoje. Orientar. Né? Orientar. Colocar as coisas no seu lugar. A gente não pode colocar de maneira perfeita, mas a gente pode tentar orientar todos os nossos sentidos externos e internos, nossa memória, nossa imaginação, nossa inteligência, nossa vontade, para poder buscar uma reta intenção de tudo. Sim? Formar a nossa consciência. Então, as próximas formações vai ser sobre esses temas. Se Deus quiser, vamos falar na próxima formação sobre a necessidade da purificação. O quanto necessitamos purificar os nossos sentidos internos e externos. A purificação da nossa natureza humana.
Sim? Eu não quero aqui falar de coisas elevadas, de mística, não. A gente vai falar coisas aqui muito simples, tentar falar de coisas muito simples, para a gente poder estar orientando-nos. Sim? Então, eu queria deixar esse sentido do próximo tema para que possamos pensar, né? Mas eu queria que depois aqueles que pudessem voltar a ver a formação, sim, tiver dúvidas, por favor, colocar no chat, ou colocar no direct ou no message, eu vou estar respondendo as perguntas, sim. E eu queria deixar uma pequena tarefa, né, para todos, né? Os que estão acompanhando pelo Google Meet, pelo Facebook, né? Já adiantando mais ou menos o tema da outra semana. Necessitamos de purificação nos sentidos internos e externos. Agora eu queria que vocês pudessem fazer durante a semana, até a próxima terça-feira. Se possível todos os dias, melhor. Como um exame de consciência, melhor pela noite, né? E verificar qual dos meus sentidos externos e internos me estão fazendo cair mais. Será que os meus olhos? Será que os meus ouvidos? Será que o meu paladar? Será que a minha memória, a minha imaginação? Qual dos meus sentidos internos e externos me está fazendo cair mais em pecados? A gente vê pelas nossas confissões. Então, essa é o convite, sim? Fazer um pequeno exame de consciência todos os dias. Eu sei que a gente tem que fazer o exame de consciência normal de todos os dias, que é o mais adequado para todos nós cristãos católicos. Mas, eu convido para fazer especificamente sobre o sentido interno, os sentidos internos e externos. Muito obrigado pela presença de todos, Deus abençoe. Aqui dar a bênção e pedir a todos vocês que nos acompanharam, que tenham uma boa e santa noite. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, do glorioso São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Amém.